Olá, meus amigos. Hoje é dia 20 de março de 2020. Mais uma vez aqui eu venho compartilhar um vídeo com vocês e tentar trazer a reflexão, uma palavra e também para que vocês avaliem esses pseudos bispos e pastores que estão à frente de grandes igrejas, né? Onde se constroem impérios. E curioso que os impérios que são construídos, eles não agregam ou não acrescentam em nada no reino de Deus. E eu tenho visto algumas lideranças, né? Estava vendo o pastor Malafaia no Rio de Janeiro, peitando, né, as autoridades públicas com relação ao fechamento da igreja. Tenho visto também a Universal convidando ou convocando as pessoas a encontros no momento que a gente deveria ser prudente, no momento que nós deveríamos cuidar da nossa vida, da vida da nossa família e ser prudente, né? E não tentar a Deus. E aí o que esses caras fazem? Esses caras, eles peitam as autoridades públicas e eles querem fazer valer a vontade deles, né? Eu acho que o Malafaia, ele não perde nunca uma oportunidade de entrar numa discussão, e eu não vejo ele sendo uma pessoa temperada, uma pessoa que seja paciente e que na sua fala tenha amor, aquele amor que o Senhor Jesus usou para conosco, né? E eu vejo ele uma pessoa totalmente destemperada e querendo peitar e querendo opinar sobre todas as coisas. E no momento que as autoridades públicas vêm pedindo para as pessoas ficarem em casa, ele convoca as pessoas aos encontros. E ali, certamente, cedo ou tarde vai se ter problemas. E aí eu vejo também na outra ponta a liderança da Universal fazendo a mesma coisa. Queria falar de uma coisa hoje, dizer o seguinte: você que pertence a essas igrejas, estou falando aqui do Silas Malafaia, estou falando aqui também da Universal, mas existem muitas outras denominações. E quando eu falo aqui das denominações, geralmente essas que estão na grande mídia, ou que estão na televisão, nos canais, você sabe quais são. Lembrar que quando ele convoca você para essa reunião, ou para esse encontro, por mais que se tenha os cuidados, por mais que eles coloquem álcool gel, por mais que eles coloquem à disposição dessa massa esses recursos, você pode ter certeza que a hora que vier o problema, a hora que talvez, eu espero em Deus que não, mas se acontecer de você ser contaminado aí com essa gripe, com esse vírus, e certamente você vai ter problema, e você que vai pelo pensamento desses charlatões aí da fé, desses pseudos bispos e pastores, porque para mim eles não são bispos e nem pastores, eles são empresários da fé. Eles ganham dinheiro vendendo aquilo que não pertence a eles, e o investimento deles não se dá no reino de Deus. Por isso que eu estou dizendo, eles constroem grandes empresas que não acrescentam nada no reino de Deus. Vide isso, a instituição Universal, hoje ela tem bancos, ela tem emissoras de televisão, ela tem hospital, e hospital para atender a eles, tá? Não é para atender o povo, ou não é para atender os membros da Universal, a não ser que o membro tenha dinheiro e consiga pagar o valor. Mas eles convocam para os encontros, para os cultos ou para as reuniões dele, e a hora que você tiver um problema de saúde, você vai procurar o SUS, porque você não tem dinheiro. Você vai procurar a rede pública. E a gente sabe como é a rede pública no Brasil, já sem problemas de pandemia, ou sem problemas, sem esse problema que a gente está passando. Nós já temos os problemas naturais nossos. E aí você vai procurar doença porque você acha que estando ou indo ao templo físico que você vai estar livre, que Deus vai te livrar disso. Ou seja, não há prudência.
eles não são prudentes, e eles não sendo prudentes e eles tendo problema, se acontecer alguma situação de saúde com eles vão se tratar nos melhores hospitais. Eles não vão para a fila do SUS, eles não vão buscar os cuidados médicos no SUS ou no Estado, nos hospitais do Estado. Eles vão para convênio, eles têm convênio. E a grande maioria, ou se não a maioria dos membros dessas igrejas, vive uma vida difícil ou de dificuldade. As pessoas, elas vão para o templo, aí lá no templo ela tem todo o cuidado de álcool gel, ela tem todo o cuidado com as questões de saúde ali dentro do templo, só que ela esquece que ela volta para casa de ônibus, ou ela volta para casa de trem ou de metrô. Então, qual é a vantagem de ir e você se manter a distância, o distanciamento dentro do templo, e você vai voltar para casa de ônibus? Porque é a grande maioria. E outra, é a grande maioria que usa a saúde pública. Então, esses caras, esses mercenários, além deles venderem uma coisa que não pertence a eles, além de adulterarem a palavra de Deus ao bel prazer deles, além de vender a questão financeira, além de vender uma vida próspera, que você vai prosperar, que você vai ter prosperidade, e isso não se cumpre na sua vida, eles são irresponsáveis de chamar você até o templo. E aí você vai. E aí quando alguém vai conversar com você e vai falar para você ser prudente, para você não fazer isso, você ainda briga com a pessoa e chama a pessoa de endemoniada, ou chama a pessoa de caída, ou chama a pessoa de rebelde. Só que a pessoa está sendo prudente e você está sendo irresponsável. E o pior, você está sendo irresponsável em nome de Jesus. Não o Jesus dos evangelhos, mas o Jesus que esses mercenários da fé vendem. Então, quando você for bater de frente, quando você for brigar, ou quando você for defender essa bandeira de que os templos têm que estar abertos, que a igreja não pode fechar, lembre-se que a igreja somos nós. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não habita no templo físico. E esse é o momento de você estar próximo da sua família, de você cuidar da sua família. Esse é o momento de termos comunhão com a nossa família e usarmos da palavra de Deus. Existem algumas igrejas que elas suspenderam os cultos presenciais, mas elas estão fazendo o culto online. E a gente consegue ter a palavra de Deus dentro da nossa casa com toda a segurança. Esse é o momento de se retirar. Não é o momento de ajuntamento, não é o momento de propagação, porque assim, você vai no lugar, você está sujeito a ser infectado com esse vírus. E a gente não sabe como que vai se portar, o que vai acontecer daqui para frente. Mas esses mercenários, senhor Silas Malafaia, senhor Bispo Macedo, que vem colocar um médico, o médico foi até desacreditado, e ele foi irresponsável de falar que esse vírus, ele não é tudo isso que está sendo falado. E aí a gente está vendo toda a situação. E detalhe, por mais otimista que eu queira ser, a tendência é nos próximos dias a situação chegar num pico terrível e lá para frente, sei lá, daqui 1 mês, 2, 3 meses, começar a melhorar. Mas a gente tem que ser prudente. A gente, principalmente nós que nos dizemos cristãos, nós temos que ser prudentes. E a gente não pode se deixar levar por esses mercenários. E aí você vê, né, uma coisa que me chamou a atenção. Provavelmente se você procurar aí você vai ver esse vídeo do Silas Malafaia, que ele está peitando o governo, tá peitando todo mundo para dizer que as igrejas dele não vai fechar e que vai ter culto. Pessoal, quanto mais pessoas ali reunidas, a probabilidade de você se contaminar, de você se infectar, é muito grande. Mas, é o que eu já falei, eles vão se tratar nos melhores hospitais, com os melhores médicos e os melhores convênios. E a grande maioria vai se tratar no SUS. Então, para de defender esses bandidos. São bandidos. São bandidos não é porque ele tira dinheiro das pessoas. São bandidos porque eles vendem uma coisa que não é para ser vendida. São bandidos porque ele ensina algo que não é verdade.
Então, se assim o fosse, vamos juntar esses líderes, essas lideranças dessas grandes igrejas que estão na mídia, na televisão. Vamos fazer o seguinte, já que vocês gostam tanto de determinar o fim da miséria, determinar a cura, determinar uma série de coisas, já que vocês fazem isso, que vocês determinam, juntem vocês, todos, e vão lá determinar para que esse vírus vá embora. Por que vocês não fazem isso? Porque vocês são hipócritas. Porque vocês, agora, vocês não têm mais o que falar, vocês não podem. Porque vocês estão reféns da própria palavra de vocês. Vocês agora perderam argumentos. Não tem argumento para isso. Então, pessoal, vamos acordar e vamos pensar um pouquinho e vamos ser prudentes, né? Vamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, como de fato Ele está, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle. As coisas fugiram do nosso controle, não fugiram do controle de Deus. E aí, aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esses caras, esses bispos, esses pastores, esses líderes, essas lideranças gananciosas, que são empresários da fé, eles não têm mais consciência. Ou a consciência que eles têm, ela está cauterizada. Então, o próprio Deus deixa com que eles prosperem naquilo que eles acham que são bem-sucedidos em nome de Deus, e eles vão gerando só juízo sobre eles. Eles não têm a aprovação de Deus. Não tem. Não o Deus da Bíblia. Não o Deus. O verdadeiro Deus. Eles não têm aprovação. E a aprovação que eles têm é do Deus desse tempo. E é o que eles se venderam. Então que cada um de vocês possa avaliar de fato e de verdade o que vocês têm escutado, o que vocês têm feito. E que nesse momento todos nós sejamos prudentes. Tá bom? Um grande abraço e até uma próxima.